Olá, como nós vimos nos vídeos anteriores, e nesse primeiro vídeo da série desses vídeos que tem a ver com a metapsicologia freudiana, nós podemos traduzir de alguma forma que a inserção da psicanálise no rol das práticas científicas também significa de alguma forma que ela deverá encontrar seus fundamentos na experiência. Tem muito a ver com a prática clínica efetivamente. Portanto, o que nós podemos concluir é que quando Freud enumera os pilares da psicanálise, aqueles pilares comuns que têm um pouco a ver com as teorias sexuais, complexo de Édipo, complexo de castração, o narcisismo, ele não apresenta nenhum conceito de fato que nós podemos dizer que são meramente especulativos, mas tão somente conceitos empíricos, né? São aqueles que foram possíveis serem observados, referidos diretamente aos fatos reconhecíveis e atribuídos aí à sua própria experiência clínica, a experiência clínica também com os seus pacientes. Então, a hipótese de processos anímicos, inconscientes, o reconhecimento também da doutrina da resistência, da repressão, o valor também dado à sexualidade, essa história do complexo de Édipo, como eu sinalizei anteriormente, eles são aí conteúdos principais da psicanálise e fundamentos da teoria psicanalítica. Muito bem. Então, tentamos então dar um passo mais adiante nessa conceituação que tem a ver com a construção da psicanálise e também para entender como que se chegou de alguma forma a essa metapsicologia freudiana. Então, o momento de constituição da psicanálise, segundo se desprende de alguma forma, inclusive das revisões históricas, bibliográficas, etc., comenta de alguma forma os limites da metapsicologia freudiana. Então, geralmente ele leva em consideração aí todo o rico percurso que nós chamamos aí do período pré-psicanalítico da obra de Freud, né? E aí cabe analisar o momento de constituição, também da consolidação de alguma forma do objeto da psicanálise, esse principal objeto da psicanálise que a gente vem abordando desde as unidades anteriores, que é o inconsciente, né? E essa tarefa ela acaba sendo levada por Freud, né, em sua obra, numa das principais obras, aí, como a Interpretação dos Sonhos, que teve seu lançamento aí oficial em 1900, à luz das explorações prévias também de Freud. Houve tantas outras explorações e artigos e construções nesse sentido, né, mas também o estudo do famoso capítulo 7, em que é apresentado o modelo topográfico do aparelho psíquico, e que ele revela, de alguma forma, essa interessante formação em relação a essa teoria, a essa formulação que tem a ver com a metapsicologia freudiana. Então, claro, depois de tudo isso, a gente pode também permitir, né, ir um pouco mais adiante, entendendo que tem um terceiro momento aí da obra freudiana, né, que consiste efetivamente num amadurecimento da teoria psicanalítica, né? Ela se dá mais ou menos aí a partir de 1920, é um momento em que Freud, de fato, ele se dá conta de algumas lacunas, de algumas coisas que precisavam ser revistas dentro desses modelos propostos, e aí é o que nós dizemos que de alguma forma existe um amadurecimento em torno da própria psicanálise, da teoria psicanalítica, e um trabalho muito importante de Freud, então, que começa aí mais ou menos entre 1900 e tem o seu marco aí de 1920 em diante. Bom, a gente sabe que trata-se de alguma forma de um momento muito substancial da produção de Freud, né? Tem importante aí nessa época uma sistematização teórica em torno dessas teorias topográficas, teoria estrutural ou dinâmica, ou metapsicologia freudiana, e assim, né, a gente observa que esses artigos de metapsicologias, eles acabam consistindo também na grande síntese metapsicológica que Freud ele tenta efetuar no final desse período. Então, ali a teoria pulsional e a teoria sobre o aparelho psíquico acabam encontrando, de alguma forma, uma articulação muito mais ampla, muito mais robusta e muito mais coerente com tudo que venha sendo desenvolvido, inclusive observado dentro da clínica e dos casos clínicos relatados por Freud. Muito bem. Então é possível observar de alguma forma nesse momento, na obra de Freud, uma tentativa de apresentação consciente dos conceitos que são fundamentais da teoria, da representação na metapsicologia, articulando com os demais elementos conceituais da teoria geral do aparelho psíquico, no âmbito
de uma metapsicologia que nós podemos dizer muito mais madura, muito mais coerente, muito mais preocupada em dar respostas e que essas respostas sejam possíveis de serem refutadas. Muito bem, é isso.